Como me perguntam insistentemente sobre esse assunto, eu também tenho me perguntado com uma certa teimosia, procurando alguma relevância, perseguindo algum ângulo, alguma importância mesmo que elusiva, mas como eu não consegui encontrar, eu achei por bem argumentar justamente porque que o assunto ele não me parece ter talvez o tesão que eu vejo manifesto em quem dele costuma tratar, né? Seja por qualquer fronteira política. Então eu quero que vocês me acompanhem aqui num caminho lógico. Vamos começar pelo Fredo. O Fredo é de uma imprestabilidade completa. Qual que é o capital que o Fredo traz para o pai? Nada. O Carlos a gente sabe que é o estrategista. O Eduardo a gente sabe que é o porta-voz, que é uma espécie de sucessor escolhido. Então existe um certo equilíbrio de luz e sombra entre os dois. Então, mas e o Fredo? O Fredo serve para quê? Então eu vou especular uma razão para o Fredo. O Fredo é o lixo. O Fredo é o lixo da família. Você coloca nele todos os esquemas de corrupção necessários. Ele seria o operador político preparado para se sujar. Você mantém os outros membros da família intactos. Porque você o coloca como um anteparo a tudo. Então isso faz do Fredo um genial recurso político. Ele passa de relevante a um genial recurso político. Mas isso pressupõe que o anteparo foi bem feito, correto? Isso pressupõe excelência na produção desse anteparo. E, consequentemente, nada resvalaria no líder, né, no pai. Ele seria completamente imune, ele seria blindado de qualquer lixo. Agora, a minha interpretação, portanto, é de que ou o Fredo ele é completamente irrelevante ou ele foi fundamental à ascensão da família. Certo? Essa é a conclusão lógica do meu argumento. Ou ele é completamente irrelevante ou ele foi fundamental. São dois extremos. Considerando esse alvoroço todo a respeito do tema, existe um segundo movimento que já se pode de pronto fazer. Ou o Fredo é completamente irrelevante ou foi fundamental à família, ou o Queiroz é completamente irrelevante ou foi fundamental à família. Claro, porque toda a relevância da história reside em Fredo ser Queiroz. Queiroz ser igualado a Fredo. Então, a porta operacional do assunto para alcançar a família e, consequentemente, relevância, porque se ele não tivesse perspectiva de alcançar a família, se o Queiroz fosse uma entidade isolada, ele seria irrelevante. Ele claramente seria irrelevante. Esse assunto, politicamente, só tem relevância porque ele envolve capacidade de alcançar, projeta a capacidade de alcançar certos agentes de poder que têm eles próprios, porque agentes de poder e relevância. Então, politicamente, a relevância dessa narrativa envolve a aproximação identitária entre Fredo e Queiroz, certo? Então, se Fredo se é fundamentalmente essencial à família, é porque Queiroz é fundamentalmente essencial à família, foi fundamentalmente essencial à ascensão da família.
Então, considerando esse alvoroço todo, eu vou partir pela segunda hipótese, senão a relevância já morre de pronto. Certo? Então, ele tem que ter sido fundamentalmente essencial à família para que essa narrativa tenha qualquer relevância. Obviamente, a tentativa, então, é pressionar o sujeito até que ele confesse tudo o que fez de fundamentalmente essencial à família, certo? Ok? Então, a tentativa é essa. A tentativa é pegar o sujeito, chacoalhá-lo até que ele confesse em que medida ele foi fundamentalmente essencial à família. Esse é o procedimento, certo? Aí é que reside o argumento. Se ele foi fundamentalmente essencial à família, é certo que ele terá algo a dizer. Imagina-se assim. Por quê? Como que eu sei que, então, toda a estratégia é pressioná-lo? Porque se fosse irrelevante exercer pressão ao sujeito para obter provas cabais, já se as teria, correto? Depois de um ano. Depois de um ano eu já teria alcançado, pressupondo a eficácia daqueles que, qualidade e tempo relativamente ilimitado, um ano, né, para encontrar provas. Se fosse irrelevante pressioná-lo, se fosse desnecessário pressioná-lo para alcançar provas cabais, já se as teria, depois de um ano de investigação. Mas não é o caso, ok? Então é necessário pressioná-lo para obter provas cabais. A pressão é necessária. Então vamos ver todo o debate passa a ser, vamos ver quão pressionável o sujeito é, certo? Vamos observar quão pressionável o sujeito é. De um lado, existem indivíduos que vão tentar, de toda forma possível, encontrar meios de pressão. Do outro lado, existe a resistência à pressão. Então, de um lado, vai haver indivíduos que vão tentar pegar a mulher do cara, pegar os filhos, exercer pressão de todas as formas possíveis. Do outro lado, existe um cara que vai resistir à pressão. Daí vamos observar o quão pressionável o sujeito é, né? Bom, ele já está voluntariamente preso há um ano. Nós sabemos disso. Então, isso já demonstra uma certa resistência à pressão, correto? Seria lúcido considerar assim. Agora, qual que é a minha impressão a respeito disso? Por que me é tão difícil encontrar um ângulo, para mim, que me envolva com esse assunto, que me traga qualquer relevância nesse politicamente analisar, criticamente, argumentativamente avaliar o assunto? Por que me é tão difícil? Me parece tão difícil. Por que ele é tão estéril? Porque, obviamente, me parece que existe aí este confronto de pressão, o qual eu descrevi, mas ele é fundamentalmente sabotado por um paradoxo. Está se tentando caçar um sujeito que, se a história tem relevância, esse sujeito foi fundamental à família. Por um lado, contudo, incorre-se em contradição porque se assume que ele é pressionável. Ou seja, considera-se ele, simultaneamente, para que a história tenha relevância, um subordinado perfeito, mas vulnerável à pressão. Ou seja, é uma contradição. É uma contradição. A condição de possibilidade da relevância dessa história é ele ser um funcionário perfeito. Funcionário perfeito fosse, não quebraria. Portanto, a relevância dessa história é ela própria um paradoxo.